O avião da FAB pousou às 6 da manhã. Os passageiros desembarcaram no Recife e depois de 5 Muito bom escapar de uma guerra. O brasileiro não tem cultura de guerra, morre de medo disso. Embora tenha defendido aí a legalização das armas. Às vezes eu me pergunto, por que o brasileiro é tão ignorante? Como que ele consegue ser tão ignorante? Porque ele é movido... eu não acredito que seja só as sabotagens na educação que sistematicamente ocorrem no Brasil. O Brasil nunca investiu efetivamente na educação com peso, com boa parte do PIB, sabe? Com escola integral, realmente. O jovem tem que estar na escola, a criança tem que estar na escola, de manhã até o início da noite, o final da tarde. Não tem que estar em outro lugar. Não tem que ter escola de 3 turnos. Mas, enfim, esse novo ensino médio, isso é outro vídeo. Mas eu fico agora vendo a ação do Brasil nessa guerra. A diplomacia, a eficácia, a competência, a disponibilidade. Muito dessas pessoas que estão sendo resgatadas fizeram campanha contra o Lula e difamaram o Lula. E o Lula é o que está orquestrando mundialmente o corredor humanitário, influenciando politicamente. Olha que político extraordinário brasileiro que é o Lula e que eu vou levar para dentro da sala de aula, porque eu vou comparar esse desempenho do Lula, ok, com o desempenho de outros presidentes, principalmente com o Bolsonaro. Vou botar dentro da sala de aula, porque isso é educação política. O que o Lula faz, ele agora, no momento, todo esse talento absurdo, e isso é só mais outra coisa que eu quero colocar rapidamente. Eu vi um comentário nesses canais de jornais 24 horas, né, por dia, de que o Lula está interessado no Nobel da Paz. Ó, que Lula ganhe o Nobel da Paz. Que Lula ganhe. Deus ouça. Mas dizer que o Lula está agindo de maneira brilhante, com um talento à paz, com responsabilidade para estabelecer aí no espaço do ódio, da guerra, da violência e da morte uma retórica de paz, de proteção. Isso é educação política. O Lula é um objeto pedagógico. Ele não pode ficar fora de sala de aula, nesse sentido, para o conceito de política, entendido além dessa difamação da política ou dessa negação da política, que é uma campanha que os meios de comunicação, inclusive, influenciam, alimentam a negação da política. O Lula faz justamente o contrário. O Lula está lá junto com, eu vou dizer, com Platão, nas funções do cargo público, sabe? Nos ideais e no correto do cargo público. Por isso, ele é um objeto pedagógico, um objeto didático, né? Ele está dentro dessa pedagogia da filosofia política. Ok? Nesse sentido, o Lula bate aí, está batendo todos os políticos ordinários. É o único que está sustentando uma retórica de Deus, da paz. Ok? Realmente de Deus. E ele está fazendo isso, ordenando a Força Aérea Brasileira, ordenando os militares, um civil retirante de Guaranhuns, lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, ok? Está mostrando para que serve minimamente, realmente militares. Para isso. Minimamente.
obedecer à ordem de governos estabelecidos democraticamente, civis, principalmente, pessoas civis. Isso os militares têm que servir e obedecer, cumprir as ordens que o Lula está fazendo. E depois de operar, ter tirado um pedaço do osso, não sei, muita gente estaria de atestado médico. Bom, todo esse estupendo desempenho dessa pessoa brasileira, que é o Lula, é um talento brasileiro e deveríamos nos orgulhar disso, independente de ser esquerda, direita, ok? É um republicano de interesse profundo e eficiente na prática, ok? Ao povo de um país, a nação. Soma-se a isso o desempenho do Lula enquanto, assim, vamos associar o príncipe de Maquiavel, ao perceber a oportunidade em relação ao meio ambiente e botar em discussão impostos que países ricos, mais desenvolvidos, deveriam pagar àqueles países que preservam o meio ambiente, que mantêm a sua natureza mais intacta, né? Mais preservada. Isso é de suma importância, porque é economia, vai também se relacionar com a questão econômica e é grana, é dinheiro. Dinheiro é importante. E o Lula está certo em reverter a situação de domínio das riquezas naturais, ok? Para os países antes colonizados e que se dizem hoje independentes, porque os acordos que são feitos são acordos que geralmente culpam o país por deixar que áreas preservadas sejam destruídas. O Lula reverteu essa lógica e agora diz, vocês têm que pagar para que nós possamos nos ajudar, inclusive, a preservar. Perfeitamente o príncipe de Maquiavel. São dois conceitos fundamentais, virtude e fortuna, que o príncipe tem que ter. Em Maquiavel, que a virtude a fortuna efetivamente lá da deusa romana, fortuna, abundância, né, riqueza e tal, e a virtude é reconhecer quando se deve agir politicamente para fortalecer, enricar e fortalecer, né, economicamente a si, né, a nação, a sua nação. O príncipe ou governante. Lula é perfeito nisso. Então, o Brasil entra aí com esse talento que nós temos dessa pessoa brasileira chamada Luiz Inácio Lula da Silva, ok? Com esse talento, o Brasil está marcando a história da humanidade de maneira profunda, como nenhuma outra vez o Brasil fez. É um protagonismo político, usando a função política, o cargo político eletivo, eleito, de maneira mais adequada aos interesses comuns, porque agora não estamos falando só do Brasil, né? Quando o Lula adentra da questão ambiental, estamos falando do planeta. O Lula é importante para o planeta Terra. E a gente tem aí a realização de um sonho brasileiro, de um protagonismo extremamente marcante, que os vira-latas aqui no Brasil vão querer derrubar. Como eu disse, dizendo que Lula tem interesse no Nobel da Paz. Isso é de uma mesquinharia, de um jornalismo mesquinho, de vira-latas que obedece a seus patrões. Ok? Mas nós vamos vencer. A educação política. Lula, você é um objeto pedagógico maravilhoso, e até o ruim, que eu vou comparar com Bolsonaro. Para finalizar, é só para deixar claro, vou levar esse assunto para dentro de sala de aula. Educação política. Perfeito.
perfeita realidade, adequação, filosofia política com a realidade atual, uma adequação de exemplo atual.